Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos e irmãs, hoje é sábado, dia 5 de dezembro de 2020. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao capítulo 10, versículo 1 e versículo do 6 ao 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e aldeias e ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo o mal de toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomada de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e curar todo o mal e toda enfermidade. E lhes disse: e diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel, por onde andardes, anunciai que o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebeste de graça dai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós vemos que Jesus andava por todas as cidades na sua missão de anunciar o Evangelho, anunciar a boa nova, anunciar essa face e misericórdia de Deus, anunciar o reino de Deus, as belezas do amor de servir a Deus. Mas Jesus andava curando as pessoas que vinham suplicar o seu socorro. Nós vemos também que Jesus via aquela multidão perdida e era como ovelhas sem pastores. Jesus tem compaixão daquele povo e pede aos discípulos que suplique ao Pai que mande mais operários para a sua messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Nós vemos aqui Jesus chamando os discípulos a intercederem a mais Deus para que mande mais operários, mais pessoas dispostas a anunciar o reino de Deus. Também nós vemos Jesus chamar os discípulos e dar o poder a eles de curar todo o mal, toda enfermidade, expulsar os demônios. O poder que Jesus tinha, Jesus dá aos seus discípulos, dá à sua igreja. Mas Jesus faz uma observação: para irem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus pede para que eles anunciem que o reino de Deus está próximo, curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. E que de graça recebeu esse dom e esse poder de Cristo, de graça deveis dar. Nós sabemos e vivemos num tempo muito difícil. As pessoas afastadas de Deus, vivendo as coisas do mundo e não querendo viver a graça de Deus. Há pessoas muito secularizadas. O mundo tomou conta das pessoas e as pessoas rejeitam esse Deus. Querem uma felicidade passageira, mas o evangelho que Jesus vem anunciar é o evangelho do reino de Deus. A boa nova que o Cristo deu ontem e hoje e dará sempre é a nossa salvação, que nós somos chamados à salvação, que nós somos chamados à graça de Deus, ao reino de Deus que Ele nos preparou desde sempre a eternidade. E assim também as ovelhas hoje andam perdidas, sem pastores. Os seus pastores é o mundo, é a luxúria, é a vaidade, é o orgulho, é o poder, a prepotência, a arrogância. As pessoas estão esvaziadas de Deus.
Assim também são poucos os trabalhadores da messe de nosso Senhor Jesus Cristo. Poucas pessoas que se dispõem a anunciar esse reino de Deus. Por isso que ao pedido de Jesus, ele é tão atual. Precisamos pedir a cada dia para que Deus envie mais trabalhadores para a messe, para que as ovelhas não se percam. Jesus, nesse momento, no Evangelho de hoje, pede primeiro para que os discípulos vão às ovelhas perdidas da casa de Israel, aquele povo da aliança, o povo da aliança de Abraão, Isaque, Jacó, esse povo escolhido por Deus, e que esse povo se desviou dos caminhos do Senhor tantas vezes, mas o seu amor e a sua misericórdia de Deus com o seu povo permanece. Por isso Jesus envia nesse primeiro momento os discípulos a esse povo eleito que se afastaram de Deus. Depois Jesus vai enviar os discípulos ao mundo inteiro, anunciar o Evangelho ao mundo inteiro, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí se faz uma nova aliança, a aliança com o reino, a aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o povo a aliança já não é mais com aquele povo de Israel, mas essa aliança se abrange para todas as pessoas, todos nós. Por isso que São Paulo, os discípulos viajaram pelo mundo anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aos pagãos, para que todo mundo participasse do reino de Deus. Portanto, meus irmãos, que nós sejamos esses discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente dê testemunho verdadeiro desse reino que nós somos chamados a anunciar, que nós supliquemos a Deus que nos envie mais funcionários para a nossa messe, para que o povo não se perca por falta de pastores. E muitos de nós somos chamados a esse anúncio verdadeiro, que nós possamos caminhar com o verdadeiro pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos servir a esse reino que Deus preparou para nós, que nós possamos suscitar as vocações como padres, como freiras, como diáconos permanentes, o qual estou na escola diaconal. Então, para que nós possamos também, como Jesus suplica, envie funcionários, envie trabalhadores para a messe, que nós sejamos capacitados por Cristo, como Ele capacitou os seus discípulos para anunciar o reino de Deus, porque as ovelhas estão perdidas como sem pastores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz do amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.